Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Conecta. No Alesp Conecta de hoje, vamos falar aí dos cuidados que a empresa deve ter com sua marca em relação aos seus funcionários, ao cuidado com os seus funcionários, principalmente em tempo de pandemia, onde a saúde do funcionário faz reflexo, sem dúvida nenhuma, no nome e na marca da empresa. Eu recebo aqui na Rede Alesp o especialista em gestão de marcas, o Caio Infante. Seja muito bem-vindo, Caio, ao Alesp Conecta de hoje. Muito prazer, obrigado pelo convite, espero poder contribuir aqui com alguns insights, fazer essa turma pensar aí na saúde das pessoas, super importante. Cara, é importante a gente abordar esse tema, né? Nós vivemos aí época de pandemia, passamos por um período aí que o comércio, as empresas ficaram praticamente paradas e nós tivemos as atitudes aí das mais diferentes possíveis, mas a gente já vivia no país uma onda de desemprego e ela deve aumentar aí conforme essa crise que é mundial. Eu gostaria de saber a sua leitura em relação a isso em primeiro lugar. Isso é fato, né? Realmente, o ponto aqui principal, acho, para a gente começar o que as pessoas vão falar da sua marca, né? Seja elas trabalhando ou depois que elas saíram da empresa. Como você tratou essas pessoas? Acho que isso é super importante, né? Porque a gente está falando de marca, de reputação, né? Isso vai acontecer, isso aconteceu no Brasil e no mundo. As pessoas, infelizmente, né, as empresas tiveram que reduzir seus quadros, tiveram que tomar outras decisões de negócio. O como você faz isso é que importa, é que tem impacto, né? Então, às vezes, você ficou lá 10 anos na empresa e por um descuido de uma atitude, às vezes você recebeu um WhatsApp falando você não faz mais parte da empresa. Você perdeu todo aquele amor, todo aquele carinho de 10 anos. É a maneira que você foi tratado. Como eu falei, a reputação da marca, você pode levar 10 anos para construir e você leva 1 minuto para destruir. Temos que tomar cuidado com isso. Porque esse colaborador, teoricamente, ele sai e vai espalhar para outros a história dessa empresa, né? Ah, ela não se preocupou, ela fez eu me arriscar durante um momento difícil. Tudo isso é levado em consideração, né, cara? Sem dúvida. E o que as pessoas falam sobre as marcas, sobre as empresas e lugar para trabalhar, né? Não só a marca de consumo, mas a marca empregadora, a gente não tem controle, né? A gente não consegue gerenciar. As pessoas estão nos grupos de WhatsApp, elas estão nas redes sociais, existem plataformas específicas onde colaboradores e candidatos avaliam como que é trabalhar naquela empresa, como é um processo seletivo, como que é a cultura. Então, não só que a gente tem que tomar cuidado, primeiro a gente precisa acreditar nisso de verdade, não só porque vão falar bem ou mal da gente, mas porque a gente tem que se preocupar com as pessoas, né? E a gente tem visto que algumas empresas já entenderam, estão fazendo isso bem, mas ainda tem uma boa parte que, infelizmente, trata pessoas eventualmente como números, né? E a pandemia deixou isso muito claro. Quem tinha alguma estratégia e realmente está preocupado em construir uma reputação de marca baseada em pessoas, né? Que a gente sempre diz, qual que é o maior ativo das empresas? São pessoas. Você pode ter o melhor produto ou serviço, você depende de pessoas para entregar, para vender, para fazer a nota, enfim. E tudo é sobre pessoas. Isso é importante a gente sempre lembrar. Agora, qual que é o reflexo, quais os pontos que o gestor deve se preocupar no momento aí de cuidar, né, do seu funcionário para que isso dê uma repercussão interessante? Quais são os pontos principais que o gestor hoje deve se preocupar em relação a isso? O que a gente tem que lembrar é que tá todo mundo, a gente fala do home office, né? E todo mundo, é uma tendência que veio para ficar e tal. Talvez como cultura de empresa, isso é legal, é importante. Algumas empresas já faziam isso, não sofreram, outras tiveram que se adaptar. Mas mais do que o home office, a gente está falando de isolamento social. Então, as pessoas, hoje elas não conseguem fazer mais nada, ela não pode. Quer dizer, agora está voltando um pouquinho, mas a pessoa não pode praticar seu esporte, ela não pode ir ao cinema, ela não pode ir no restaurante almoçar ou jantar, ela não pode ver a família. Então a gente ficou num esquema que a gente trabalha praticamente 24 horas, e que não é legal. E aí começa a afetar a cabeça, né? Seja por fadiga, porque é uma reunião em cima da outra, seja porque as demandas aumentaram mesmo, né? E o fato de você estar em casa não significa que você está disponível para trabalhar das 7 às 10 da noite. Não, você tem que continuar com a sua rotina, né? Você tem que ter a sua pausa de almoço. Muitas são as reclamações das pessoas que não têm mais nada para almoçar, ou que almoça, né, enquanto está com uma videoconferência ligada, né? E outra coisa também é a questão da insegurança, porque a gente vê, como a gente comentou,
uma série de desligamentos em empresas dos diferentes tamanhos, diferentes segmentos. Será que eu sou o próximo? Né? Isso começa a afetar, obviamente, a cabeça das pessoas. Então, se preocupar de verdade e trazer pontos de apoio nessa hora que a empresa faz a diferença, né? Você é muito mais do que um simples pagador, né? Aquela troca de que eu entrego minhas horas e você me paga por isso, ela se expande e existe uma expectativa, né? Eu como colaborador de como a empresa vai me tratar e o próprio consumidor que vai olhar como a empresa está tratando seus colaboradores, né? E como é que a empresa está retornando para a sociedade, para a comunidade, né, algumas ações, seja através de doação, de ações sociais, enfim, tem N maneiras das empresas, de novo, se posicionarem e construírem a sua marca. Olha, interessante, Caio, dentro desse ponto, né? O trabalho de home office, ele veio, eu acredito que muitas pessoas, muitos colaboradores acabam dedicando até mais tempo à empresa por essas questões, pela falta, né, de outras atividades, pelo próprio isolamento social. Muitas pessoas viram no trabalho uma forma aí de fazer com que o seu tempo fosse, né, melhor aproveitado e com consequência mais produção. Porém, como o empregador ele vê essa tendência, ele sabe aproveitar isso de uma forma positiva e como ele devolve isso para o funcionário, na sua visão? Exato, então não pode ser algo exaustivo. Acho que o grande ponto aqui é que as pessoas em pouco tempo... Então começa aquele negócio, tá todo mundo em casa, vou começar a fazer exercício em casa, mas não dura, né? Você tem a rotina de ir ao parque correr, ou você vai numa academia, você vai jogar bola, enfim, você tem a sua rotina. É a mesma coisa no trabalho. As pessoas, por mais que elas falsamente elas estão produzindo mais, elas estão trabalhando talvez mais, não significa que elas estejam sendo mais eficientes, que elas estejam produzindo, né, gerando mais resultado. E cabe ao chefe, né, cabe à liderança, de novo, é o papel da empresa, é apoiar essas pessoas, entender, né, porque uma coisa é home office, só que home office, os filhos estão na escola, às vezes a mulher tem um outro trabalho e tal. Eu mesmo, na minha empresa, já tinha política de home office, então a gente foi mais uma adaptação de ter menos aquele convívio social. Então foi menos doloroso, mas teve muita gente que aí não tem problema de conexão com a internet, aí você tem o cachorro que passa no meio de uma ligação, de uma reunião. Então tem uma série de pontos que as pessoas precisaram se adaptar. E como eu falei, diferente de um home office tradicional, a gente está falando, a gente coloca aí uma pimentinha bem pesada, que é o isolamento, né? Então isso é muito ruim, porque hoje até o aniversário ele é virtual, né? O happy hour ele é virtual, a yoga é virtual, enfim, tudo que era, e que as pessoas sentem falta, né? Ainda mais nós somos um povo que gosta de socializar, que gosta de ir pro bar no final de semana, ou no final do expediente, ou almoçar, né, com a turma do trabalho, isso tudo não tem mais. Então como que as empresas podem, de fato, proporcionar isso, né? Então, tem algumas ações de bem-estar. O próprio happy hour virtual, tem empresa que manda lá um voucher na casa das pessoas, proporcionar o que a gente chama de well-being, né? Que é um pouco de saúde mental, de você parar, pensar em outras coisas, focar em outras coisas, porque, lembra-se, quem tem filho em casa ainda tem que educar os filhos, porque não tem aula, e você tem a responsabilidade de dar aula para o seu filho, né? Então, alguns dos pontos e dos desafios da realidade, mas não é uma coisa que vai ser para sempre. Graças a Deus, estamos já até vivendo um outro momento, começando a vivenciar um outro momento, mas é bem complicado, né? Acho que muita gente ficou aí numa transe mental por um período. Agora, você acha que a maioria das corporações hoje no Brasil, algumas, né, nacionais, outras multinacionais, umas de pequeno porte, outras de grande porte, elas realmente se preocupam com a saúde dos funcionários? Uma minoria, né? Vou ser bem sincero, eu trabalho, né, com essa questão de estar perto das empresas, de trabalhar muito a questão da reputação da marca empregadora delas, né, o que elas fazem para os colaboradores. O que a gente vê é que são algumas empresas que realmente saem na frente, que têm iniciativa, que pensaram em algo diferente, e aí tem muita empresa que viu, achou legal, porque deu marketing, porque as pessoas vão lá e comentam, como a gente falou, né? As pessoas estão comentando o que é bom e o que não é tão bom. Então tal empresa fez, também vou fazer. Alguém ofereceu yoga online. Então vamos tocar yoga online. Você nem perguntou para o seu colaborador se ele quer yoga online, mas você viu outra empresa fazendo, você vai lá e faz também. Ou mandei a cadeira tal, bonitinha de escritório na casa da pessoa. Legal, minha empresa fez isso, mas será que combina com a tua empresa ou você vai mandar só porque o outro mandou? Então, o que eu vejo muito, o que eu chamo é o copy-paste, né? Então, alguém que fez, porque aquela empresa que começou fazendo, realmente ela acredita estar preocupado com a saúde, com a segurança, com a estabilidade,
né? Tanto do emprego quanto emocional dos seus colaboradores, porque ela acredita, né? Não é uma oportunidade. E eu falei, a maior parte vem pegando carona, querendo de repente ser uma empresa boazinha. Mas o colaborador não é bobo, não. O candidato não é bobo, não. E o consumidor não é bobo, não, né? E por acaso é a mesma pessoa, né? Eu sou o Caio, que eu posso ser um consumidor de uma marca, posso ser eventualmente um candidato, e por que não um colaborador? Essa marca é uma só. Tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque aí vai repercutir para sempre. Internet tem memória. Exatamente, internet tem memória e fica lá, não tem jeito de você tirar, né, depois que aplicou. Mas o que você vê assim, vamos pensar num cenário geral, antes de pandemia, quais as principais ações de uma empresa para colaborar, né, com a saúde do funcionário e para que ele saia, né, e que ele faça uma propaganda, entre aspas, positiva da empresa? É, acho que uma falha muito grande nas empresas é a questão da comunicação, né? Então, você às vezes você está num ambiente estável, só que você vê tanta gente, né? O teu vizinho, o teu primo, não sei o quê, tá todo mundo perdendo emprego. Às vezes, você simplesmente o fato de você falar, pessoal, aqui tá tudo bem, não é aquele compromisso vazio, simplesmente pra você aparecer na mídia. É um compromisso, olha, aqui a gente vai fazer isso, a gente eventualmente vai reduzir salário, vai ter algum tipo de ajuste, ok, faz parte, uma série de empresas fez isso, e a pessoa não vai ficar chateada com você desde que ela saiba, desde que ela, né, não seja pega de surpresa. Então, acho que um ponto, uma oportunidade de melhoria que eu vejo nas empresas é muito a questão de comunicação. O outro ponto é, de fato, ter alguns breaks. Como a gente falou, as pessoas estão trabalhando mais, não necessariamente produzindo mais, mas elas ficam lá. Por que não o seu chefe pegar uma hora e falar de outras coisas, né? Ou você não precisa ter um happy hour virtual, embora seja uma coisa que surgiu bastante na pandemia e tal, mas muito mais do que, como eu falei, eu prefiro tomar cerveja no bar com os amigos, eu prefiro ir num restaurante comer uma pizza, com a minha família, seja lá. Mas é tentar tirar um pouco dessa carga, dessa pressão, porque as pessoas acabam trabalhando mais também com medo de perder emprego. Muito mais do que, não, vou produzir mais, eu estou super engajado com a minha companhia. Né? Então, acho que são pontos importantes. E aí, a questão da segurança financeira. Né? Então, de novo, comunicado, olha, a gente vai ficar 3 meses, os próximos 3 meses não vai ter nenhum movimento. Legal. Pelo menos por 3 meses a pessoa vai ficar tranquila. E ao longo desses 3 meses, comunica. Ah, vendemos mais, ou tivemos que reajustar o contrato com não sei quem, a gente conseguiu mais um fôlego de mais 2 meses. Enfim, tudo isso é importante, né? Porque as pessoas, como a gente falou, ela está em casa, só pensa em trabalho, no final do dia é isso. Né? E a gente não quer que as pessoas pensem só em trabalho. Por quê? Quando ela está no escritório, ela tem o cafezinho, né? A gente tem aqueles pequenos rituais nas empresas, você passa na mesa da pessoa, você vai falar de futebol, você vai falar da novela, você vai falar, enfim, de N coisas, coisa que no nosso dia a dia acaba reunião, 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 reunião. Então, parar e pensar, né? Até na gente mesmo. Então, o que eu gostaria que fosse feito para mim? Se eu sou um líder, se eu sou um gestor, poxa, por que eu não vou fazer a mesma coisa para o meu funcionário, para o meu time? Isso é super importante para ter esse equilíbrio, a gente voltar a ter equilíbrio, né? De saúde mental, de saúde física e também de produtividade. Agora, aí a gente já muda o foco da pergunta. Em tempos de pandemia, onde tudo mudou, onde tudo virou de cabeça para baixo na vida de quase todas as pessoas, muitos tiveram que enfrentar parentes com essa doença, outros enfrentaram essa doença. O que a empresa pode fazer para tentar melhorar, né, a saúde mental e a saúde da pessoa no momento desse? As pessoas esperam suporte, elas querem ser cuidadas, né? Acho que isso é um ponto importante e que, independente da pandemia, lógico que a pandemia acelerou tudo isso, mas pensa um ano atrás, eu preciso levar meu filho na escola, preciso levar meu filho no médico, ou minha mãe que tem uma doença. Será que eu tenho liberdade? Será que a empresa vai entender que eu vou conseguir me ausentar 2 horas do meu dia para resolver um problema meu pessoal? Ou será que ela vai me cobrar aquelas 2 horas depois? Ah, não, tudo bem, você pode sair, só que você também tem que ficar mais 4 horas aqui, um dia antes, um dia depois. Então, são essas coisas que as pessoas vão gravar. E é isso que as pessoas esperam das empresas. Cada vez mais as pessoas não estão preocupadas tanto com o salário, embora, obviamente, todo mundo precisa de dinheiro para pagar conta, para sobreviver e para viver sonho, obviamente. Mas o ponto é, o que a empresa faz por mim? Como ela me ajuda no meu crescimento? Como que ela me dá suporte para eu ter uma vida mais legal? Como eu me desenvolvo? Como eu aprendo? Então, são outras coisas. E nessa hora do pessoal, como, por exemplo, o homeschooling, né, que é uma coisa nova, todo mundo tem que se adaptar, ou tem que acompanhar um parente no hospital, como você comentou. Não adianta nada, você fala, não, pode ir, e teu celular está aqui tocando mensagem, não, e a reunião, como é que ficou tal coisa? Esse tipo de suporte, de apoio, para a pessoa poder ficar tranquila, e ela vai reconhecer isso
da mesma maneira que ela conta as histórias não tão legais, ela também vai contar as histórias positivas. E da mesma maneira que ela vai lá na internet comentar, ou enfim, qualquer outro canal, ela vai fazer a mesma coisa. E ela vai trabalhar muito mais motivada e, consequentemente, ela vai aí sim produzir mais, independente das horas trabalhadas. Então, ter esse suporte, esse apoio da companhia é fundamental, é essencial. Agora, Caio, no Brasil principalmente, acho que isso é um reflexo mundial, né? Hoje, os gestores, os colaboradores são cada vez mais graduados, pós-graduados, doutorados, mas muitos deles fogem da questão humana, do sentimento humano. Trabalham muito com números, com estatísticas, com resultados, mas poucos têm, isso é uma realidade, a sensibilidade de lidar com o colaborador. Como mudar isso e como fazer com que isso aconteça de transformação nas corporações e nas empresas a partir de um momento tão difícil que nós passamos? Esse você trouxe um ponto importante, né? Até já fiz algumas pesquisas que você pergunta para a pessoa, né? Você se sente aqui um número, né? Ou você se sente uma pessoa? E as pessoas claramente declaram, sou um número, né? Exatamente pelas tomadas de decisões, com ou sem a crise, exatamente no dia a dia delas, né? Então, se você não entregou, você não serve mais. Você pode ter produzido por 10 anos. Chegou um dado momento que você não produziu, porque às vezes você está exatamente com um problema pessoal e ninguém te perguntou. Às vezes está com uma doença em casa, às vezes o filho está com dificuldade na escola, sei lá, tem outras coisas. Não existe a vida perfeita que ninguém teve dificuldade. Só que você ter, como você falou, trazer esse lado humano, as pessoas querem e precisam. Como eu falei, quem não gosta de ser cuidado? Por isso que a gente se relaciona com, né, quando a gente tem amigos, namorado, esposa, enfim. É por conta disso que o ser humano foi feito para ter esse tipo de cuidado. E as empresas muitas vezes esquecem isso. Como você falou, é foco em dado, em resultado, em número. Isso tudo é consequência. As empresas que entenderam isso, assim como falar de diversidade, assim como vários outros temas, né, sustentabilidade, tudo isso contribui para as pessoas estarem mais conectadas com a empresa, porque é mais conectada com os valores da própria pessoa, e o resultado todo é consequência. Então, como fazer isso? É treinar essas pessoas. E treinar, tem consultorias específicas para isso, ou tem N metodologias, enfim, de você lembrar que as pessoas são seres humanos, né? Como é que a cultura da empresa consegue apoiar gestores e apoiar colaboradores em geral, né, para eles se sentirem mais humanos, se sentirem mais próximos, né? Acho que isso falta muito nas empresas, sendo bem sincero. Acho que ainda tem muito essa relação até do medo, né? Eu trabalho porque eu não posso perder meu emprego porque eu tenho mais contas para pagar. É muito diferente quando você fala assim, puxa, eu me divirto no trabalho, eu gosto muito do que eu faço. Né? E quando a gente for pensar nos nossos amigos e parentes, talvez uma minoria realmente tenha esse sentimento de que eu me divirto. Né? O trabalho não é uma dor, o trabalho há 10, 12 ou 14 horas, ou só 6, não é uma dor, é um prazer. Né? Acho que isso as pessoas vão buscar mais e mais. Por isso que entender, conectar valores, né? E como eu falei aqui também, de cuidar das pessoas uma das outras, né? Porque se eu vejo o meu gestor cuidando, automaticamente eu também vou cuidar do meu par, eu vou cuidar de outras pessoas e dos meus clientes, né? É uma frase muito legal. Se você quer cuidar bem dos seus clientes, cuide primeiro dos seus colaboradores. Um vai refletir no outro. Agora você tocou num ponto interessante, né? Que as pessoas acabam trabalhando bastante com o medo de perder o emprego. Como a gente mudar essa característica e de repente transformar aí e aproveitar o gestor, né? Aproveitar melhor o talento de cada colaborador? Eu acho que é um pouco do dia a dia, né? Então, o que as pessoas esperam? Mais uma vez, infelizmente, muitas empresas não têm isso claro. As pessoas trabalham porque elas querem ser reconhecidas, e reconhecimento pode ser uma promoção, pode ser uma viagem, pode ser financeiro, ou pode ser simplesmente o mérito da pessoa ter feito um novo projeto, né? E a pessoa ter participado, porque a pior coisa que tem é quando você faz um monte de coisa, aí vai o chefe e apresenta no seu nome, você fala assim, pô, que sacanagem, mas eu que fiz tudo, eu que fiz a pesquisa, eu que falei com o fornecedor, sei lá o quê. Isso aí é um ponto. Aprendizado. Eu quero aprender com pares, dentro da própria empresa, através dos treinamentos que ela vai me dar, com o meu próprio líder, tenho que me inspirar, eu tenho que ter pessoas para me inspirar. Então, acho que esse é um outro ponto bastante importante nessa jornada. E assim, não é muito difícil, né? É questão de parar. Se a gente pensar, que a gente vai vendo a gente agora, por que a gente trabalha nesta empresa? O que nos faz, né, acordar todo dia e trabalhar? Não necessariamente indo para o escritório, né? A gente vai praticamente do quarto para a sala e começa a trabalhar.
né? Por que a gente está aqui todo dia? O que me motiva, né? A gente vai ver que não é o dinheiro. O dinheiro tem uma parte, como eu falei, importante, mas é porque eu gosto das pessoas, porque eu acho que a empresa faz um negócio legal, porque, nossa, tem uma conexão muito forte, não sei o quê. São outras coisas, e a gente precisa entender, mapear essas coisas e reforçar, contar essas histórias dentro de casa de novo, né? Acho que esse é um ponto que as empresas também não fazem, é reconhecer quais são, e que a gente chama aí, falando da marca, né? Quais são os meus atributos de marca, nesse caso empregadora, que fazem sentido. Por que essas pessoas acordaram todo dia, né, ou acordam todos os dias e vêm trabalhar ou trabalham de casa agora para a gente, né? As pessoas não têm, as empresas não têm essa resposta. Fazer esse diagnóstico é fundamental. É quase um trabalho de autoconhecimento, não pessoal, mas corporativo. Agora, tem muitas visões, né? Por exemplo, meu negócio está indo bem, está dando certo, eu não vou mudar. Você acha que o negócio sempre tem que se transformar em relação com as mudanças do mundo para que mais para frente ele não fique para trás? Definitivamente, com certeza. Essa história de que sempre fiz assim, sempre deu certo, funciona por um período. Por quê? Primeiro, vão chegar novas tecnologias, vão chegar novos entrantes concorrentes. Se você não se atualizar, se você não tiver preparado para isso, quantas empresas, quantos cases de empresas gigantes, mundialmente famosas, com faturamentos de bilhões de dólares, fecharam, não existem mais. Porque falaram assim, isso não vai me incomodar, isso não é um problema. Né? A gente tem N, né? O caso da Kodak, o caso da Blockbuster, né? Que aí vem outros entrantes e mudam o jeito, né? Aquelas experiências. E aí, quando você vai ver, já era. Né? E você também não vai conseguir atrair pessoas, tampouco reter, para fazer parte daquele old school. Né? E essa é uma grande dificuldade nas empresas. Né? Quando eu falo principalmente com RH, com o time de comunicação, né? Como é que eu faço para influenciar meu líder? Porque meu líder está aqui há 10 anos, para ele já deu certo, ele vai continuar fazendo assim 10 anos. Mas é uma questão de, ok, qual que é o teu resultado? Você está entregando esse resultado? Você vai conseguir crescer no percentual aí que você quer? Né? As pessoas estão deixando a empresa. Qual que é o custo de alguém deixar a sua empresa no meio de um projeto? Né? Qual que é o risco que tem dessa pessoa levar mais pessoas do time? Qual que é o risco que tem do fornecedor ou do teu parceiro de negócio? Falar assim, então, mas eu gostaria de fazer negócio com o Caio. Agora, até alguém chegar, entender a relação e tal, de repente você perde cliente, você perde projeto. Tem risco atrelado. Infelizmente, hoje, as pessoas só vão entender isso pela dor. E pela dor é dinheiro. Né? Infelizmente. Agora, dentro desse teu raciocínio, você acha que hoje as empresas avaliam isso ao perder um funcionário, seja por uma proposta ou num corte de gastos? Não, né? Ainda não, deveriam. Tá? Como eu falei, algumas poucas olham a própria entrevista de desligamento, né, que é um processo aí no nosso mundo de recursos humanos. Muitas vezes empresas fazem porque tem que fazer, porque está todo mundo fazendo. Aquilo lá são dados riquíssimos para você entender por que a pessoa deixou a minha empresa para a empresa C ou D. O que faltou? O que eu não entreguei? De repente, aquela empresa está oferecendo autonomia e inovação. E se eu não tenho isso, e se a pessoa não reconhece que eu tenho isso, eu estou ficando para trás. Por um exemplo super simples aqui. Tem vários outros, é riquíssimo. Pergunta para as pessoas que estão dentro, pesquisa de clima, pesquisa de cultura, é outro problema. Você até faz, só que você não dá atenção, né, àquilo que as pessoas estão apontando, tanto o que é positivo como aquilo que não está funcionando. São indícios fortíssimos que você tem problema e você está negligenciando. Agora, como é que você vê um novo normal em relação às corporações? Você acha que vai ter uma mudança de consciência, uma preocupação maior com o ser humano, ou isso, na verdade, se torna mais uma propaganda do que na prática? Putz, as pessoas talvez não vão ficar contentes com o que eu vou dizer, mas para mim é muito mais marketing, muito mais oportunidade de parecer legal e bonzinho, pensando a grosso modo, pensando na maior parte das empresas. Tem algumas que realmente entenderam que, puxa, preciso fazer algo, e é legal você fazer coisas de volta, né, para onde for para a sociedade, para a comunidade, você ter iniciativas legais, e tem gente que só fez isso porque, como eu falei, tá todo mundo fazendo. E se eu não fizer, vai pegar mal para mim, né? Então, eu diria que a maior parte vai voltar ao que era. Inclusive voltando a trabalhar no escritório, a questão de home office foi temporário, né? O home office veio para ficar. Uma parcela pequena de empresas, uma pequena parcela menor ainda de colaboradores, porque você tem as diferentes posições, né? Você tem os diferentes cargos ali que alguns podem, outros não. Então, posso estar sendo pessimista e adoraria estar, né? Adoraria estar errado, mas eu acho que a gente vai voltar 2021 em diante. Poucas vão ser as empresas que vão realmente mudar a atitude, mudar o pensamento.
Agora, você acha que o gestor que consegue tirar o melhor de seus funcionários em home office, ele se destaca em relação àquele gestor que só consegue tocar o assunto, tocar o negócio, quando tem os seus funcionários sob o controle do escritório? Com certeza. De novo, a gente está falando do old school, né? E esse é o ponto que as pessoas e empresas não entenderam. Se eu trabalhava motivado antes da pandemia e eu continuei trabalhando, é porque está tudo bem. Se alguma coisa aconteceu no meio do caminho, não é o ambiente físico. O ambiente físico ele é relativo, né? Alguma coisa já não estava legal, alguma coisa já não estava boa. Isso que as pessoas, não, a culpa é da pandemia, a culpa é do home office. Não, a pessoa já não estava motivada e talvez ali sob pressão ela acabava produzindo um pouco mais, né? Ao mesmo tempo, quem já estava motivado, quem estava animado, foi para casa, está trabalhando talvez até mais. Essa pessoa sim, talvez esteja trabalhando e produzindo mais. Como eu falei, não é só questão de horas, né? Então, sim, o novo líder ele tem que saber, como você falou, pegar o melhor de cada um, saber ser parceiro, né? Entender o lado humano, um pouco do que a gente discutiu até aqui. Esses são os líderes do futuro, ainda bem alguns do presente também. Caio, a gente já está encaminhando para o final do nosso Alesp Conecta de hoje, mas eu gostaria que você deixasse dicas aí, tanto para os empregadores quanto para os empregados, para levar isso da melhor forma possível e cada vez mais ter uma saúde melhor dentro da empresa. Acho que o importante é perguntar para os colaboradores sem medo, né? Acho que o grande ponto ainda é a gente querer achar e tomar decisões baseado naquilo que eu acho que vai ser melhor para as pessoas. Isso quando a gente olha para a empresa frente aos seus colaboradores. Esse para mim é o maior erro, né? Eu sei que tem muito medo em perguntar, porque dependendo da resposta que vier, eu não sei como é que eu vou responder, e tudo bem. Acho que é melhor você falar, olha, pessoal, a gente teve essas respostas, vocês apontaram 10 pontos aqui, eu vou conseguir tratar 3 ou 4, tá bom? Os outros 6 ou 7, eu vou ver como é que a gente vai fazer. Mas pelo menos você assume e reconhece que você tem eventuais fraquezas. O pior é você saber que você tem essa fraqueza e não fazer nada com ela. E para os colaboradores, cada vez mais eles cobram isso, né? E eu sei que todo mundo às vezes tem medo da exposição e tal, mas as oportunidades da própria pesquisa de clima, de cultura, as ferramentas online que você tem lá, e você pode avaliar as empresas de maneira anônima, as pessoas são recados que você passa para a sua liderança. E ter uma conversa franca, né, diretamente para o líder, ou chegar na RH, ou nas pessoas que sejam mais influentes ali, dependendo da organização, como a gente falou, varia muito o tamanho, o segmento, etc, etc. Mas a gente não pode mais ficar quieto, né? Não, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Porque depois, volta, como a gente falou, para a nossa saúde, né? Para a saúde mental, que vai afetar o resto do corpo. Então, a gente não pode engolir tudo isso. Essa relação de comando, né, de ordem, eu faço, você obedece, porque eu preciso do salário, isso era nos 90, talvez comecei nos anos 2000. Hoje, cada vez mais, e tem uma frase que eu gosto muito, que antigamente as empresas escolhiam os candidatos. Agora tem uma vírgula. Agora os candidatos também escolhem as empresas. Então, isso tem que estar claro, tanto no poder do candidato, ou enquanto colaborador que ele pode ir para outra empresa, e para as empresas abrirem o olho que realmente elas precisam ter ações genuínas, ações que elas realmente façam porque elas acreditam, não pelo marketing puro e simples. Caio, eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp Conecta de hoje. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, um abraço a todos. Este foi mais um Alesp Conecta. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau!